Fala galera, tá me escutando aí, Pedrão? Tá conseguindo me escutar? Tá rolando? Muito boa tarde. Fala, Pedrão. Galera começando a chegar aí. Vamos esperar, já estamos ao vivo. Boa, Pedro. Maravilha. 5h48, vamos chegando. Na paz de Tim Maia. É isso. Que Tim Maia nos inspire, né? Ó o Marcos Almeida aí entrando, a galera começando a entrar. Muito boa tarde, galera. Esse aqui é o 12 para as 18, ao vivaço no Instagram. Estamos aí para mais uma edição. Vamos esperar só o Claudinho de Oliveira entrar. Entrou o Ulisses aí, grande abraço, Ulisses, está aí com a gente também. Bom, gente, esse é o 12 para as 18, como vocês já sabem, né? Todas as tardes e início de noite da semana a gente está conversando, vai estar conversando sempre com o pré-candidato ou pré-candidata à vereança do PDT, para saber melhor o que passa na cabeça, nas mentes e no coração dessas pessoas por trás dessas pré-candidaturas. Vamos aguardar o Claudinho, cadê o Claudinho? Já chegou aí o Claudinho, não? Só falta o Claudinho pra gente começar. Vamos ver se ele entra aí. Procura, o Chueco tá online, né? Fala com o Claudinho aí, vê se ele chegou. Olha nós aí de novo. Boa, entrando a galera aí. Já já Claudinho de Oliveira estará conosco. Eu boto ele na live com a gente, apresento ele e a gente começa esse bate-papo. Cadê o Claudinho? Claudinho, por onde anda você? Bom, vou adiantando que hoje a gente vai falar, né, com o nosso grande amigo Claudinho de Oliveira. Deixa eu ver aqui. Vamos, enquanto ele não entra, vamos falar. O 12 para as 18 tem. Olha ele aí. Olha o Claudinho de Oliveira aí. Vamos convidá-lo. Vamos do Claudinho aqui, vamos ver, ó. Acho que agora vai, hein? Aceita aí, Claudinho. Eu ia recitar um poema, já não sou muito poeta, mas o Claudinho já chegou. Olha ele aí. E Grande aí? Claudinho de Oliveira. Tá me ouvindo, Claudinho? Epa, peraí que ele caiu. Vamos chamar ele de novo. Vamos lá de novo. Cadê Claudinho? Chamando ele. Vamos ver. Ó. Vamos lá. Agora sim. Só que não tá aparecendo nada aqui na minha imagem, eu não tô te vendo. Acho que você tá me vendo, eu não tô te vendo. Peraí, acho que deu um. Será que apareceu agora? Agora você me vê? Convida você então, Claudinho. Convida você que você está caindo aqui. Vamos ver agora se vai. Estamos. Fica aí, gente, com a gente na live, que a gente
está resolvendo problemas técnicos e em breve estaremos com Claudinho de Oliveira. Acho que agora vai, cadê ele? Fala, Claudinho. Vamos ver se agora ele vem. Imprevistos acontecem e fazer, né, entrevistas ao vivo tem esses custos, porém, outros benefícios. Como o Pedro falou, né, no Brasil a gente está com um problema técnico na presidência da República, né, então não é nada mais que natural que a gente também tenha as nossas pequenas dificuldades, né? Um caos carioca. O Rio de Janeiro está morrendo, minha gente, e precisamos salvá-lo. É uma terra muito amada, onde fui muito feliz e tenho muitos amigos e minha família, pessoas muito queridas. Eu tenho afilhados, tenho irmãos, tenho sobrinhos, sobrinhas, muita gente boa lá. Está faltando gente boa para comandar a cidade, né? O Claudinho ainda não conseguiu entrar. Vamos ver aqui se a gente consegue. Vamos ver. Bom, aquele time do Bangu, saudoso Castor de Andrade, né? Era o patrocinador filosófico, ideológico e, por que não, financeiro daquele time. Ó, Claudinho aí, vamos ver se agora a gente consegue. Ele me mandou aqui o Foi! convite. Agora acho que foi, hein? Ô, meu amigo, grande Agora Maga! sim! Agora sim, estamos ao Você, mandou, vivo! você me mandou o convite, eu mandei o convite de volta, acho que, puxa, É, deu um bug. é muita vontade da gente Um bug aí. participar, sabe, Claudinho? Às vezes a gente até assim, né? Coloca, Tamo assim, junto, vai meu até a irmão. frente. Bom, muito boa tarde, Claudinho. Boa Gente, tarde para você apresentando aqui, ó, também. esse para quem não conhece, né? É difícil, mas para quem não conhece ainda, Claudinho de Oliveira é cantor, compositor, foi um dos fundadores lá na década de 90 do Grupo Soweto, mas não é só isso, né? Deixa eu não perder o fôlego, mas ele também é sociólogo, também é bacharel em Direito e agora, ainda por cima, pré-candidato à vereança de São Paulo Isso pelo aí. PDT da capital, né? Claudio, é um grande prazer você estar aqui com a gente. Eu vou começar mostrando o nosso card de hoje que a gente divulgou para a rapaziada e eu te mandei também, ó, deixa a rapaziada ver. Ó, estamos aqui, esse é o card. Por que eu mostrei o card? Porque Claudinho aqui travou para mim, tá me ouvindo, Claudinho? Tá. Tô te ouvindo bem. Tô te Boa. ouvindo bem. Agora tô te vendo também. Só não vi o Bom, card. Claudinho, a gente começa pelo card. Por que esse card? Né? Porque esse card é uma das imagens do filme Django, que é um dos maiores sucessos do Quentin Tarantino, lá da nossa querida Hollywood, e que trata, né, de uma forma muito efetiva da questão do racismo. Né? E também o personagem principal desse filme é um personagem que talvez bote fogo nos racistas. Então, por que eu estou falando isso, Claudinho? Porque a gente vai abrir com a primeira pergunta que eu vou te fazer, já te dando boa noite, boa tarde, é o Tarde, seguinte: meu irmão. esse filme remete a essa simbologia, isso que tem se tornado um jargão popular na luta antirracista no Brasil, de fogo nos racistas. Queria dizer que a gente abrisse você me dando a sua opinião. O que é para você essa representação? Não sei se é realmente botar fogo nos racistas, mas o que é fogo nos racistas, Claudinho de Oliveira? Muito boa tarde. Pô, já começa a apimentar a coisa aí, mas beleza. Não, assim, se for uma metáfora, eu compreendo, né? Se for uma metáfora, ainda que de péssimo tom, né? Porque por conta das incitações que isso pode provocar e tudo, a gente pode até, de alguma maneira, compreender, né? Porque a gente precisa, para ir fazer um enfrentamento, né, às injustiças raciais, a gente precisa elevar o tom em algum momento, a gente precisa também ter ações mais práticas, a gente tem um ativismo forte que sempre foi poderoso, mesmo em tempos de opressão no país. Sim. A gente tem um ativismo, né, que conseguiu conquistas importantes para a gente também
sabe que é preciso, de alguma maneira, a gente precisa fortalecer a luta, né, antirracista, ele precisa levar o tom, se for através de mecanismos, né, legais e institucionais, né, se a gente puder se servir de modos de participação política, eu acho isso maravilhoso. Então, se a gente precisa, né, participar, a gente precisa massivamente ir para uma audiência pública, né? A gente precisa participar dos conselhos temáticos, a gente precisa se associar, a gente precisa se conectar, né? A gente precisa prestar atenção na representatividade política, né? E ela tem que ser quantitativa, mas ao mesmo tempo também qualitativa, né? Sim. Com pessoas compromissadas, com partidos compromissados com a causa, né, das minorias. Compreendo que é preciso levar o tom, preciso fortalecer a luta. Mas se não for isso, eu não concordo. É evidente, eu não posso concordar com isso, porque se a gente for considerar também, Manga, qual é o perfil das populações pretas no Brasil, a gente vai perceber que há uma instabilidade no campo da identidade. Isso, de alguma maneira, provoca uma fragmentação da luta, né, antirracista, porque o que seria o ideal? O ideal é que nós tivéssemos um ativismo negro que tivesse uma base popular de sustentação e apoio, né, poderosa, que desse a possibilidade de fazer o enfrentamento às injustiças raciais, ao mesmo tempo que potencializasse esse ativismo, né, a impactar, né, as instituições, né, de modo estrutural, né, e institucional, porque o racismo, quer dizer, quando a gente fala de racismo, a nossa maior preocupação, minha filha entrou aqui, peraí, a minha preocupação é o racismo, né, estrutural e institucional. A gente viu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com o assassinato do George Floyd, a gente percebe que no primeiro momento, em Minneapolis, a gente tem lá a população negra com todas as justificativas, né, confrontando a ordem pública, colocando fogo mesmo nos prédios, aquela coisa incendiária e tudo mais. Sim. Mas acho que, num determinado momento também, se percebe que este não é o caminho. Este não é o caminho. Né? Então, a manifestação, ela toma áreas de uma manifestação pacífica, ao mesmo tempo que começa a agregar também outros segmentos da sociedade. Então, você vai ver lá uma diversidade muito grande, né, de pessoas, de grupos, né? E depois com desdobramento no próprio Estados Unidos, né? No próprio país e fora do país também. Né? Isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que você fortalece o ativismo, né? Você ganha, né? Você ganha em potência, em força, né? Nessa luta antirracista. Eu acho que esse é o caminho. E olha lá que nos Estados Unidos, quando eu falo da instabilidade da identidade, os Estados Unidos é um pouquinho diferente, né, do Brasil. Porque lá, né, a construção da identidade, ela se dá de outro modo, né? Historicamente, ela se dá de outro modo. Então não há menos essa fragmentação que há aqui no país. Então, por exemplo, lá na base, por exemplo, da construção da identidade, você tem os genótipos. Só para começar, né? Aqui nós temos o fenótipo. Então a gente tem um contínuo de cores muito grande, a gente tem uma instabilidade, né, muito grande, porque a consciência política, reportada uma consciência de grupo, ela é mais fraca. Né? Se você for comparar com os Estados Unidos, ela é muito mais fraca. Então você tem um ativismo negro, muitas vezes, subrepresentado. Então, acho que não é o melhor caminho você partir para a violência se você está num país, né, em que o perfil das populações negras, né, é um perfil, né, que não propicia, né, uma ação como essa, né, porque estrategicamente falando, politicamente falando, acho que não seria o melhor caminho. Eu acho que ia levar pau, eu acho que e não ia conseguir muita coisa com isso. Sim, bom, eu vou seguir em frente, mas então vamos fechar da seguinte forma: fogo no racismo. E que os racistas tenham que aprender o grave erro que cometem quando defendem esse tipo de postura ou de visão de mundo. Bom, vamos seguir, Claudinho, porque aqui o jogo é rápido, o negócio voa e eu quero ouvir muita coisa boa de você. Bom, comecei com uma coisa mais que tem um peso maior, uma seriedade. Aqui a gente brinca com essa montanha-russa. Agora a gente vai de uma leveza, vai em um assunto mais sério, volta para uma brincadeira, e aí a gente constrói a nossa linha do tempo aqui, que essa montanha-russa é essa loucura do 12 para as 18, né? Que a gente tenta nesse caráter um pouco insano, mas fazendo já um ping-pong com o samba, que mistura divino e profano, Claudinho. Claudinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você nasceu no Vale do Paraíba, lá perto da divisa, né,
entre São Paulo e Minas Gerais, também próximo da divisa com o Rio. Sei que depois, muito cedo, você ainda vai para a zona leste da cidade, você tem uma grande parte da sua vida, né, na zona leste dessa grande São Paulo. E queria começar perguntando para você o seguinte, como foi, né? Como foi para você crescer na Zona Leste, né? Vim lá do Vale do Paraíba, vim para a Zona Leste e crescer nessa ZL, nessa leste tão enorme, que a Zona Leste se juntar ao Oeste e o centro da metade, nem metade da Zona Leste, né? Então a Zona Leste de São Paulo é muito grande. Só a Sul consegue ser ainda maior. Então conta pra gente um pouco como foi crescer na ZL, a rapaziada da Zona Leste, o que você tem legal para contar pra gente de como é a Zona Leste. Muitas pessoas não conhecem a Zona Leste, infelizmente. Conta pra gente, Claudinho. Pois é, eu saí de Piquete, eu nasci em Piquete, né? Como você bem colocou aí, Vale do Paraíba, tá ali no pezinho da Serra da Mantiqueira, outro lado é Minas Gerais. Vim muito cedo, com 5 anos de idade, entre 5 e 6 anos eu vim para São Paulo e fui morar na Vila Inhoconé, depois na Zona Leste, né? E depois dali da Vila Inhoconé eu fui para a Coab 2, também na Zona Leste, e depois fui para a cidade de Carvalho, também na Zona Leste. E foi uma experiência muito bacana na minha vida, porque eu fiz muitos amigos, eu aprendi, quando eu cheguei aqui eu encontrei uma cultura completamente diferente, porque, né, um dinamismo também completamente diferente, porque eu vim de uma cidade muito pequena, com 19 mil habitantes, né, então você vai chegar numa cidade, né, continental como São Paulo. E, então, eu fiz muitos amigos, aprendi muita coisa bacana, né? Eu acho que vivenciei um momento, acho que de São Paulo, que foi um momento, assim, muito bacana, porque eu considero que São Paulo, eu acho que era um pouco mais livre, né? Tinha menos proibitismo, então você podia vivenciar São Paulo de uma outra maneira, né? Então, aqui nesse comecinho, os laços comunitários, eu acho que eram mais estreitos, inclusive porque não havia festas, né? Por exemplo, aquelas festas que animavam as periferias, naquele momento elas não aconteciam, então tinha muita festa de família. Então a gente curtia, né, baile black, essas coisas, mas era na casa dos vizinhos, sempre no bairro tinha uma festa ou outra e tal, os caras esticavam a lona, aí você ia lá com Black Power e tudo mais e tal, e dançava James Brown, Palharmente, né, essa coisa toda, que animava as periferias, a molecada da periferia nesse momento. Então os meninos ensinavam, cortavam o cabelo da gente, ensinavam a gente a dançar samba rock, era uma coisa muito louca. Os meninos mais velhos, né, que sempre orientavam os mais novos e tal, ensinavam como é que, olha, cara, pra você ganhar uma menina lá, você precisa aprender a dançar samba rock, porque quem não dança samba rock fica encostado na parede e não arruma namorada. E era um clima muito assim, era um clima muito comunitário, com as pessoas frequentando a minha casa, você frequentando a casa também dos seus amigos, era uma coisa assim, muito comunitária, muito participativa, né? Os laços muito estreitos, então essa coisa de família que conhecia. Nesse aspecto, tinha até um arzinho mesmo de Piquete, porque lá em Piquete, se você falar o seu sobrenome lá, o pessoal sabe de que você é filho, de que você é neto. Sim. E a Zona Leste nessa época, né, eu sentia, né, eu me sentia acolhido porque tinha uma certa semelhança, né, lá com... pelo menos no modo de se relacionar com as pessoas. Depois fui para, como eu disse, fui para a Coab 2 depois, lá eu tive contato com o samba, né? Meu pai era sambista e ele fazia samba na Vila Inhoconé ainda, e reunia os amigos e o grupo para fazer samba em casa. Então, nessa época, ele me ensinou a tocar um instrumentinho ou outro, um tamborim, um pandeiro, um surdo e tal, senão a gente fazia o miudinho, né? Aquela coisa toda, sambar no pé, aquela coisa toda. Então vem de família aí a inspiração de samba, né? Veio de família. E aí, quando eu fui para... naquele momento, como era um momento de bailes e tal, música norte-americana e tal, música black e tal, eu não liguei muito para aquilo, mas o aprendizado ficou guardadinho ali na gaveta. E quando eu cheguei na Coab 2, para eu poder me integrar, né, com aquela galera ali, era todo mundo novo ali, né? Tava todo mundo chegando ali na Coab 2. A gente foi assim, os primeiros moradores ali da Coab 2. Então, a gente tinha que se integrar. E o elemento integrador ali era o samba e era o futebol. Aí, então, foi quando o samba começou, sabe? Pô, vou usar o samba porque o samba é importante. Você chega ali no campo de futebol, tem uma roda de samba ali, e para fazer amizade seria legal o samba. E aí o samba passou a ter mais importância. Nesse momento também veio o Furo de Quintal, já é década de 80, o Furo de Quintal, o Almir Neto, o Zeca Pagodinho. Né, os caras veem, é uma avalanche que acaba, né, arrebatando a molecada da periferia. Porque curtia a música black, né, americana e tal, então passa, sabe, se apaixonar pelo trabalho do Fundo e tal, e o Fundo passou a ser uma grande referência. E aí, nesse momento, começam a nascer os primeiros grupos de samba, né, não apenas na Zona Leste, mas em São Paulo, Catingueleza, Zona Sul, né, Relíquia, pois não.
E eu vou aproveitar para fazer esse gancho, né? Porque eu ia Aham. chegar justamente aí, né? Muita gente te conhece, né, Claudinha? Por você, além de várias outras coisas, que eu quase perdi o fôlego para te apresentar aqui, por você ser um dos fundadores do Soweto e por você ter tido aquela carreira, aquela experiência daquela década tão legal, da década de 90, onde o pagode chegou no Brasil, no mundo inteiro. E o Soweto era um grande protagonista nesse processo. Você era um grande parceiro lá, muita gente lembra do Belo e tudo mais. Bom, porque eu estou sabendo aí que tem uma curiosidade aí que muita gente não sabe. Eu queria que você contasse um pouco disso, de que o Soweto nasce de um bar. Isso é verdade, Claudinho? Tem um Sim, bar aí? verdade, verdade. Isso mesmo. Bar Soeto. Foi um bar que eu tive, né, junto com meu irmão, lá na cidade de Carvalho. Eu já tinha saído da Coab, agora ainda estava já na cidade de Carvalho, onde nasceu o Grupo Soeto também, só que com outro nome. Era sob medida, era Nó na Madeira, perdemos o nome por conta de uma patente, né, de uma Sim. galera que já tinha patente em Campinas, aí depois colocamos sob medida, perdemos o nome novamente, porque já veio alguém de Campinas também patenteado, e aí nós ficamos meio à deriva, sem nome. Mas a gente também, um pouquinho antes, já tinha adquirido esse espaço lá, pertinho do shopping, ali, o shopping Arthur Alvim, e fizemos lá o Soweto, uma casa chamada Soweto, que foi uma casa de samba lá, né, e que foi inaugurada, inclusive, pelo Catinguelê e pelo Sem Compromisso. E aí, a gente sem nome, passamos o nome da casa para o nome do grupo. Mas o Soweto, Olha, a casa Soweto veio antes, sim. Você está perfeito, tá viu? certíssimo aí na colocação. Saibam disso, internautas. Vocês podiam ter tomado uma cerveja no Soweto antes de ouvir Pode a acreditar. música do Soweto. Bom, e ainda no samba aí, para completar, eu vi que você citou, muita gente não sabe também, Claudinho, mas eu também fui procurar aqui saber mais sobre você e parece que, porque muita gente te liga ao nome do Soweto, mas pouca gente sabe que você fez parte do Catinguelê. Conta um pouco pra gente essa história aí. Sim, sim. Antes do Soweto, eu passei por dois grupos, né? Eu passei pelo grupo Relíquia, que foi o grupo que gravou minha primeira música, né? Em 80, uma música que eu tinha feito em 83, por aí e tal, que é a segunda vez. E aí depois dali eu fui para o Catinguelê, fiquei um tempo lá no Catinguelê, saí de lá e montei o Soweto, mas já estava na cidade de Carvalho, montei o Soweto. Aí no meu lugar, no Catinguelê, entraram o Salgadinho, daí outro rapaz tocava violão, mas aí parece que foi assaltado e acabou morrendo, foi sendo assassinado e tal. E aí depois entrou o Breno. Mas o fato é que eu passei por lá e tenho um enorme prazer. Esses grupos aí me ensinaram muita coisa, são meus amigos, assim. Tanto é que sabe que o Sim, Soweto aconteceu por conta desses caras aí. Porque o primeiro que o Relíquia gravou minha primeira música. E segundo que o Catinguelê, a gente já estava com o bar aberto, ainda não inaugurado. Então a gente funcionava com uma coisinha durante o dia, limpava lá, vendia alguma coisa sim. lá, um almoço, alguma coisa assim. Mas a ideia era, como todos ali eram músicos e tal, a gente queria que ele funcionasse à noite, que tivesse samba, essa coisa. E aí, a gente não encontrava um momento certo, uma situação para inaugurar o bar. E aí os caras me Sim. pediram música, o do Catinguelê pediu duas músicas, eu passei duas músicas que é bem no íntimo, né? Eu juro, não vou deixar mais você usar. Sim. Essa música daí, e qual foi a outra? Remanso. E isso que, de alguma maneira, deu visibilidade para o Soweto. Aí o Soweto, então, passou, né? Passou a ser visto, né? Por Sim. contratantes, passou a ser visto E, por e, produtores e, o, e, musicais, essa o, coisa toda. e o Soweto, ele ultrapassou muitas barreiras, né? Ele foi um dos grupos de muito sucesso da década de 90, e digo isso porque na década de 90 eu era adolescente e cresci ouvindo, entre muitas outras coisas, Soweto. Ontem eu estava conversando com um companheiro seu, um companheiro nosso, que é da Ah, Zona Sul, e a gente falou um pouco sobre rap, e ele falou também que na Sul o pagode é muito forte, e hoje a gente está falando de pagode, que também é a alma da periferia, também vem direto dessa cultura negra, né? Essa com cultura certeza. de Pô. resistência, de luta. Bom, eu vou seguir rápido, que a gente vai passar para uma outra parte do programa, mas não posso fazer isso sem fazer uma menção aqui, que eu recebi uns três mensagens aqui. Toda vez que a gente fala de Soweto, e as pessoas lembram do seu companheiro Belo, sempre vem aquela brincadeira lá de que o Denilson fica sacaneando o Belo na internet, esse negócio todo. Eu queria dizer aqui, olha só, um grande abraço para o Belo, um grande abraço Abraço para o aí, Belo. Denilson. Pô.
Um grande abraço pro Denilson também. Mas o papo aqui é Thiago Manga, Claudinho de Oliveira e o 12 para 18. Gente, a gente não vai falar aqui de quem deve ou não deve nada para ninguém, tá? Bom, Claudinho, agora a gente vai para uma parte que é a parte que eu faço em inspiração à grande Marília Gabriela, né, uma grande entrevistadora da TV, que a gente vai fazer agora um bate-bola, um jogo rápido. Então vou te jogar umas palavras e você me diz perguntas breves e rápidas e a gente avança para a segunda parte da entrevista. Beleza? Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Claudinho de Oliveira, um filme. Um filme? Eu diria O Samba que Mora em Mim. Samba que Mora em Mim é um filme maravilhoso. Grande filme. Eu já assisti. Pode falar outro? Fala mais um. A dobradinha. Quanto vale por quilo? Ou Cronicamente Viável, do Sérgio Bianchi. Olha só, Claudinho de Oliveira é cultura, minha gente. Vamos lá, seguindo, Claudinho de Oliveira. Um livro, pode ser que você leu, ou pode ser que você quer ler. Eu vou dizer, Mistério do Samba, Hermano Viana, muito bom. Tornar-se Negro, maravilhoso. Neuza Santos, coisa linda. E uma literatura maravilhosa que eu adoro, que é Inútil Canto, Inútil Pranto pelos Anjos, Plínio Marcos. Uau! Show de bola. Tô anotando aqui até, porque tem um desse aí que eu não li, não. Vou buscar ali, ler para poder aprender um pouco mais. Eu gosto muito de ler. Bom, seguindo. Claudinho de Oliveira, com qual figura política você tomaria uma cerveja e com um adendo? Não vale o Ciro por motivos óbvios e não vale Bolsonaro por motivos humanos. Beleza. Eu vou ficar do PDT, vou ficar do PDT, o Lupe, Neto, Cassiano, meu parceiro. Gente fina também. Só pode um. Você escolheu o Lupe. Cassiano, fica pra próxima. Ele vai tomar uma com o Lupe. Mas, de repente, a gente chama, faz essa trinca. E eu também quero entrar nessa roda de cerveja aí. Seguindo em frente. Claudinho de Oliveira, um sonho. Um sonho? Acho que um país, né? Um país, uma cidade mais igualitários. Boa. É um excelente sonho. E por fim, no nosso bate-bola, jogo rápido, para a gente ir para a parte final da entrevista, um medo, Claudinho. Acho que o medo é inerente de todo ser humano. Eu acho que talvez o medo que mais me assuste, talvez é o medo de perder. Acho que a coragem de fazer os enfrentamentos que eu me propus fazer na vida, né? Enfrentamentos no campo do trabalho, né? Da política, enfrentamentos, né? As injustiças raciais, sociais. Acho que é isso. Acho que é isso que dá sentido para a minha vida. Acho que perder essa coragem aí, acho que aí... Excelente resposta, Claudinho. Excelente resposta. Bom, acabamos o nosso bate-bola, o nosso jogo rápido assim? Muito rápido. Não, mas é a parte rápida agora do ping-pong. Agora vamos para a parte final da entrevista. Ainda tem aqui algumas coisinhas para a gente conseguir conversar enquanto a gente se encaminha aí. A gente ainda tem aí uns quase 10 minutos de entrevista. Bom, Claudinho, deu na mídia, né? A Lilia Schwartz, que é uma antropóloga, uma professora branca como eu, ela postou um texto no qual ela critica a abordagem da Beyoncé como representante do movimento negro na música, na cultura. Eu não vou entrar aqui em detalhes da discussão que tem se desdobrado desde esse posicionamento da Lilian. Porém, o que eu queria te perguntar, Claudinho, porque você é um cara, é um irmão negro, é um irmão artista, um cara que vive a arte, a música, de alguma forma entende um pouco a Beyoncé, o lugar dela, né? De ser criticada e de ser cobrada. Eu queria saber para você, Claudinho, como você se sente quando, seja um acadêmico, seja um estudioso, seja um jornalista, seja um artista branco, vem a público dizer como os artistas negros devem se posicionar ou representar a luta negra de emancipação das populações negras, seja antirracista, seja de que forma for. Eu queria saber como você se sente quando esse tipo de coisa acontece. Eu fiquei sabendo desse caos. E a Lília, eu tenho um carinho especial para ela, porque a Lília foi minha professora, né? Ela foi professora, inclusive, de antropologia na USP, então conheço, uma pessoa maravilhosa, é a dona da Companhia das Letras, é uma intelectual que tem uma contribuição maravilhosa, né, para a questão racial,
tem muitos livros, né, do status do espetáculo das raças. Ela é uma pessoa influente no meio, né, uma pessoa que sabe o que está escrevendo, né, sobre esse assunto. Mas é evidentemente que, de vez em quando, a gente cai em algumas armadilhas. Em algumas armadilhas a gente cai. Eu acho que o empoderamento da população negra, dos pretos, ele não é um empoderamento que virá por via única, né? Eu acho que a gente tem que compreender, primeiramente, né, que há uma diferença, né, intragrupos negros são diferentes, com visão de mundo totalmente diferentes, né, que buscam caminhos, né, completamente diferentes, acreditam em coisas diferentes. Sim. Então, quer dizer, independente do que alguém faça, a maneira que um negro se comporta, né, é evidente que tudo tem que ser avaliado, mas também tem o direito de fazer também, de fazê-lo também. Eu acho que o empoderamento, como ele não vem por via única, né, ele pode vir por muitas vias, então é necessário Sim. que a gente compreenda isso, porque eu não acredito em prescrições universais de comportamento, seja o que for. O negro tem que fazer isso, ou o negro tem que fazer aquilo, porque senão ele não se empodera, porque senão ele não contribui para a luta antirracista. Não. Porque a gente não pensa isso em relação, por exemplo, ao branco. O branco também ele é totalmente diferente, ele é um grupo diferente, ele é um grupo heterogêneo, não é um bloco homogêneo, não, né? É um grupo heterogêneo. E aí, ainda assim, é difícil alguém dizer assim, o seguinte, existe algum branco, independentemente, né? Independentemente do cargo que ele exerce, do status que ele tem, que não seja empoderado, né? O empoderamento ele vem por muitos caminhos, né? O negro vai ser empoderado, né? A despeito dele pensar diferente um do outro, né? A diferença dentro da casa de diferença dentro da casa da diferença é super importante. Mas às vezes a gente cai nessa armadilha, às vezes a gente se pega mesmo fazendo essas prescrições universais, que tem que ser dessa maneira, tem que fazer desse jeito, que se não fizer desse jeito, eu não acredito nisso. Mas, infelizmente, né, ela fez, né, e a gente tem a consequência, é verdade, ela escreveu lá a Folha de São Paulo lá, e teve a consequência, está sendo criticada, né, em relação a isso e tal, mas também não tira o mérito, né, de todo o trabalho que ela já fez e que ela vem fazendo, né, da militância dela também, né, sobre esse tema. Acho importante, eu gostei muito da sua resposta, Claudinha, acho importante que a gente pontue isso, porque a gente está entrando no nosso campo progressista, em alguns momentos, numa política de cancelamento das pessoas, né? Então, eu particularmente acho que as pessoas que agem mal e que cometem crimes têm que ser condenadas e têm que ser punidas e têm que ser recriminadas em público. Porém, que a gente não confunda isso com uma intolerância, que a gente justamente, né, tem uma luta toda para a gente tentar combater e conscientizar as pessoas. Verdade. Então, acho importante você fazer a crítica necessária à profissional, mas não deixar de reconhecer que não é por isso que ela se tornou agora um monstro, um inimigo das pessoas e que não anula o trabalho acadêmico que ela realizou ao longo da vida dela. Acho que se a gente encontrar algum meio desse caminho, talvez possamos chegar mais à frente e avançarmos ainda mais nas lutas e pautas tão importantes aqui, né? Não só para São Paulo, mas para o Brasil, né, Claudinho? Bom, eu vou seguir, que a gente está chegando no final. Eu queria uma coisa que eu tenho curiosidade, porque, Claudinho, eu sei que você é um cara muito famoso, né? Você é um cara que muito jovem teve que lidar com uma fama muito alta, né? Muito grande, né, cara? Você ia no programa da Xuxa, você ia no Faustão, numa época que a televisão tinha uma potencialidade de imagem muito, muito maior que já tem hoje, que é muito grande. Então, por que eu estou falando isso? Queria te perguntar, assim, como foi para você, cara, lidar com a fama, lidar com essa exposição, de às vezes sentir, né, essa coisa de que, pô, você ir num lugar para, de repente, ter privacidade, seja com a sua esposa, com a sua família, e de repente isso não ser possível. Como foi e como é lidar com a fama, Claudinho de Oliveira? A fama tem as suas privações, é uma coisa muito bacana, porque é um reconhecimento, né, do seu trabalho, da sua dedicação e tudo, mas também tem certas privações. Mas, assim, no meu caso específico, assim, eu nunca tive muitos problemas, porque eu sempre gostei muito de pessoas, né? Então, se as pessoas se aproximam, as pessoas vêm bater um papo, eu sempre também estou disposto ao bate-papo. Se for um papo também que eu considero interessante, que seja legal, que tenha a ver, né, com aquele momento, com aquela circunstância ali, o papo vai longe. Né? Eu assim, nunca tive problema com isso, não. Eu acho muito legal. Eu acho muito triste, né, o que a gente está vivendo agora, o isolamento. Né? Eu acho que o isolamento é muito mais triste. Eu acho que o aconchego das pessoas,
né, o diálogo, né? Eu acho que a proximidade com as pessoas, isso eu acho que é uma coisa que me faz bem. Sempre me fez bem. Então eu sempre continuei, eu saía do mesmo jeito, as pessoas falavam assim, poxa, que tinha pagodeiro, né, que dava essas, né? Pô, segurança, eu nunca fiz uma coisa dessa, eu sempre saí, né, saí de peito aberto, sempre fui muito recebido, graças a Deus, nos lugares por onde eu passei. Eu fiz um monte de amigos por conta de um comportamento, né, como este e tal, porque aberto, né, e sabe, receptivo, né, e é isso. E complemento, Claudinho. E complemento, não é à toa que você é uma pessoa tão querida, Claudinho. Assim, é claro que a gente tem aí muitas figuras que tiveram fama e que conseguiram, através do seu trabalho, do seu talento, né, alcançar milhões de pessoas, como é o seu caso, mas eu conheço poucos artistas no Brasil que são unanimidades como você, cara. Assim, eu nunca conversei com ninguém que chegou para mim e falou assim, não, esse cara não é legal. Negócio, caramba, pô. Então, você é um cara muito querido. Bom, Claudinho de Oliveira, meu grande parceiro, me diga uma coisa. Olha, estamos chegando na nossa última pergunta. Nosso tempo está acabando. Então vou fazer a nossa última pergunta e depois vamos para as nossas despedidas, saudosas e tristes. Mas já adianto que foi muito legal o papo aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Claudinho, mas principalmente essa pergunta é importante que a gente tem feito a todos os nossos participantes aqui. Claudinho de Oliveira, por que a política? A política? Poxa vida. Acho que é porque a política é um instrumento importante, né, de transformação social. Eu acho que existe muitos modos, né, de participar politicamente, mas acho que a política institucional, ela tem um atrativo, né, porque é ali que a gente coloca, né, as nossas demandas, né, as nossas preferências na pauta, né, das discussões políticas. Então, é ali que a gente, de alguma maneira, a gente pode pensar, né, a produção de políticas públicas, né? É através desse canal é que a gente pode, mais diretamente, né, acho que mais substancialmente, a gente pode transformar a sociedade. A política é importante, porque a política é também uma possibilidade de diálogo, né? Sabe, entre a diferença, né? A gente vive numa sociedade complexa, né? Uma sociedade cheia de diferenças, e a gente precisa, de alguma maneira, tomar o espaço público, né? E a política acho que é justamente isso, né? Essa possibilidade da gente, no espaço público, dialogar, da gente tirar as nossas arestas, da gente, né, se reequilibrar, né? E da gente pôr a sociedade para frente, né? Eu acho que é isso. A gente precisa, a todo momento, acho que é preciso desenvolver, né? A todo momento é preciso mudar, porque tudo muda, né? Os costumes mudam. Bom, e a política, então, passa a ser um canal. Tô falando demais. Vai lá. Não, tá certo. Quer concluir? Não, tudo bem, pode ir. Bom, eu ia te complementar dizendo que eu tenho muitos amigos e eu sei que pelo Brasil tem milhões e milhões e milhões de pessoas espalhadas por aí que sempre dizem, e o companheiro Jonas Rocha ontem falou sobre isso aqui com a gente, de que a pessoa não gosta de política. Mas há aquele velho ditado, né, de um grande pensador, o qual não vou dizer o nome, porque só essa ideia é que tem que ficar aqui no fim do programa. As pessoas que não gostam de política precisam entender que serão governadas por aqueles que gostam. Então, meus amigos, nós temos que ir à luta, né? E digo isso terminando, Claudinho, te agradecendo, dizendo que vou ficar na torcida pela sua pré-candidatura, que você junte uma galera da hora junto com você, que vocês possam estar no ano que vem. Eu tenho que te apresentar como sociólogo, bacharel em direito, cantor, compositor, músico, monstro sagrado do pagode e vereador pela cidade de São Paulo, representando as periferias da cidade de São Paulo, que precisam tanto, cara. Eu outro dia vi você falando em outra live, que eu vi você participando de samba, que é nós por nós, né? Você usou esse termo, e eu acho importantíssimo. A periferia tem que estar dentro dos debates, né? E não é só pessoas que entendem os problemas da periferia. Quem vem da periferia sabe melhor do que ninguém. Tanto os problemas, como a partir daí pensar em soluções. Gente, esse foi Claudinho de Oliveira. Tamo junto. Monstruoso Claudinho de Oliveira. Aqui vai ficando por aqui o 12 para as 18. Eu te agradeço, Claudinho de Oliveira. Amanhã a gente vai estar aqui no mesmo horário de novo. Grande Franco Chiariello vai voltar, tá, gente? Vocês vão precisar me aturar de novo. Parceiro. Franco está voltando e conversará com a Érica Monteiro, uma outra companheira nossa, pré-candidata à vereança do PDT de São Paulo. Claudinho, um grande abraço.
Obrigado, meu Boa irmão. sorte. Grande abraço para você E também. a gente se esbarra por esses sambas de São Paulo assim que tudo isso passar. Um Tamo abraço. junto. Valeu. Tchau, tchau.